Boa noite, queridos irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o nosso Deus, para falarmos com Ele através das orações, ouvirmos a sua voz através da palavra de Deus. Você está convidado a participar conosco desse encontro de adoração ao Senhor. Venha, convide quem está próximo de você para adorarmos a Deus. Faça isso nessa hora. Não perca essa oportunidade preciosa de falar com o Senhor. Se você já está aí do outro lado e quiser mandar o seu cumprimento, já pode fazer isso. Já pode mandar o seu cumprimento. Nós já estamos aqui, né, para falarmos com o nosso Deus. Fique à vontade para fazer isso. Está conosco mais uma vez? Está conosco mais uma vez a família Gonzaga, Tiago Gonzaga, Viviane e a Julinha, uma das princesinhas da nossa igreja. Como os irmãos estão vendo, estamos aqui com uma certa dificuldade técnica, mas Deus está no controle e a palavra dele será pregada. Vamos lá, querido. Estou aguardando o seu pedido de oração. Se você puder mandar pelo Facebook, eu agradeço, tá bom? O seu pedido de oração, a sua saudação é muito bem-vinda. Deus te abençoe. Vamos falar com Deus, então. Se você não puder mandar agora, mande no decorrer do culto, que ao final do culto estaremos orando, então. Se você não enviar agora, só enviar depois. Pode fazer isso, que no final do culto estaremos orando ao Senhor pelos pedidos que chegarem aqui às minhas mãos. Vamos orar, então? Eu gostaria que, nesse momento, você apresentasse ao Senhor aquilo que está aí no seu coração. Ore pela família da irmã Andréia, que perdeu o seu padrasto. Ore pela família do irmão Marco Eletério, que perdeu o seu primo na semana passada. Os números agora já estão começando a virar nomes conhecidos. Então, eu gostaria que você orasse ao Senhor, para que Deus esteja cuidando das nossas autoridades na área de saúde, para que Deus esteja cuidando das nossas famílias, cuidando da nossa igreja. Ontem perdi um amigo bem próximo aqui, vítima da Covid. Então, vamos orar para que Deus console, conforte o coração da família desse amigo, desse irmão em Cristo que partiu. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos feito, pelas oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado de louvarmos o teu nome, apesar da dificuldade em termos de presença física que temos tido nesse momento, nesse tempo, mas que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós. Conforte os corações que perderam pessoas, como é o caso do Tiago, que perdeu um conhecido, como é o meu caso também, que perdi um amigo. Esteja abençoando o coração da irmã Andréia, esteja confortando o coração do Marco Eletério e da irmã Márcia. Ó Pai, obrigado pela recuperação do pastor Sócrates, que hoje soubemos notícia de que ele já saiu da UTI, já está recuperado. Glórias ao teu nome por isso. E nós queremos, Pai, pedir que o Senhor fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Tiago e Viviane, mais uma vez, é muito bom recebê-los aqui para louvarmos a Deus, para adorarmos a Deus junto com vocês, e vamos ser conduzidos, né, por vocês nessa canção de louvor e de exaltação ao nome do Senhor. A palavra é de vocês e vocês são muito bem-vindos. Minha, Deus abençoe você, papai, mamãe e a família toda, tá bom? A palavra é de vocês. Amém. A paz, irmãos. Com muita alegria que estamos aqui novamente, né, para render graças ao Senhor por nossas vidas, por mais um dia que o Senhor fez por nós, e pedir, né, que o Senhor continue na batalha conosco, pelejando por nós. E vamos louvar o Senhor com uma canção muito conhecida, mas que fala muito aos nossos corações. Eu gostaria que os irmãos meditassem na letra desse louvor, trouxesse essa mensagem para as suas vidas, para que trouxéssemos essa mensagem para dentro de nossas casas, que possamos confiar num Deus que tem promessa para cada um de nós. Eu creio que Ele está pelejando pelas nossas vidas nesse momento. Amém? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eu creio, é Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo
mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei, Senhor, Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Vai fazer oração? A Ana Júlia vai fazer a oração nesse momento. Eu gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças, onde quer que você esteja, e vamos falar com o Senhor, colocar nossas preocupações nas mãos do Senhor e crer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Amém. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Senhor, abençoe todo mundo da igreja. Senhor, abençoe todos os professores. Senhor, abençoe todas as crianças, Senhor. Amém. Abençoe as pessoas que estão doentes. Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Muito boa noite. Que a paz do Senhor esteja guardando a vida de vocês e o seu lar. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Irmãos queridos, nós temos aqui algumas pessoas já saudando com o boa noite, não é? Temos a irmã Márcia, dando seu boa noite, irmã Márcia, seja bem-vinda, é bom ter a irmã conosco. Temos a irmã Dora, boa noite, irmã Dora, Deus abençoe a sua vida também. Irmãos, e a irmã Dora está pedindo oração por uma amiga que perdeu hoje o esposo. Então, vamos orar por essa amiga da irmã Dora, tá bom? Que perdeu hoje o esposo. A irmã Juraciara também saúda com seu boa noite, assim como a irmã Lene também está dando boa noite à igreja. O irmão Rogério também está dando boa noite à igreja. A irmã Elma Nunes também, boa noite, irmãos e irmãs queridas. Deus os abençoe. Irmão, curva a sua fronte mais uma vez. Vamos falar com Deus agora. Agora a gente vai pedir que Deus esteja confortando o coração da amiga da irmã Dora, que perdeu o seu esposo, não é? Não só o coração da sua amiga, mas o coração de toda a família, não é? Então, vamos orar agora e orar também para que Deus esteja falando aos nossos corações. Vamos falar com Deus agora. Esse nosso encontro é um encontro de orações e de estudo da palavra. Então, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos lá? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Coloque diante do altar do Senhor todos os familiares da igreja, todas as pessoas da igreja. Olhe a Deus agora pelas nossas autoridades, de todas as instâncias,
é um momento desafiador para elas também. A decisão parte delas, então é um momento desafiador. Ore agora pelas pessoas enlutadas e, dentre elas, essa amiga da irmã Salvadora que perdeu o seu ente querido, seu esposo. Ore para que Deus fale aos nossos corações agora através da palavra do Senhor. Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco, e apesar do momento inusitado que temos passado, temos sentido a tua presença em nossos corações. E, ó Pai, nós estamos confiantes no Senhor que daqui a pouco tudo isso vai passar. Mais uma vez estaremos juntos, fisicamente, adorando o Senhor, reunidos, para que o teu nome seja engrandecido através das nossas reuniões presenciais lá no templo da Igreja Batista do Jockey Club, Pai. Mas nós sabemos que a igreja somos nós. E hoje essas igrejas têm reunido em suas casas, Pai, cada um em suas casas, adorando o teu nome e sendo, Pai, edificado pela tua palavra, porque a tua palavra não há barreiras para ela. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós colocamos diante do Senhor todos os pedidos que já foram feitos e também os agradecimentos, Pai, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, apanhe a sua Bíblia. Vamos pensar, abra a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3, versículos de 16 a 19. Capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, versículos de 16 a 19. Enquanto estamos meditando na palavra, não é? Enquanto vamos meditar na palavra, os irmãos também podem intercedendo pelo irmão Marcos Eletério. O Marcos Eletério enviou o seu pedido agora, né? Ele pede que nós oremos pela sua vida, pela vida do Marcos Eletério, porque amanhã ele estará voltando ao trabalho, ele lida com o público. Marcos, além da proteção de Deus, meu querido, use máscara, use todo o equipamento necessário para que você seja guardado por Deus e também pelos recursos que Ele coloca ao nosso dispor. Então, oração sim, querido. A gente vai orar por você, mas também use todo o equipamento necessário, já que você foi convocado para trabalhar e nós temos essas pessoas que trabalham na linha de frente, né? A gente tem essas exigências. Então, vamos lá, irmãos. Vamos, então, abrir nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, versículos de 16 a 19. Eu vou ler com vocês esse texto, não é? Vou ler com vocês esse texto daqui a pouquinho. Vocês vão manter as suas Bíblias abertas, porque vamos destacar outros versículos também, além desses que eu citei aqui. Vamos ler. Abacuque 3, de 16 a 19, mas mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque, vamos ler outros versículos também no decorrer da mensagem. O Rogério também está pedindo, peço oração pela vida do Roberto, esposo da Márcia. O Roberto é um amigo do Rogério que nós já fomos visitar certa ocasião. Então, o Roberto está pedindo, se eu bem me lembro da pessoa, né? O Rogério está pedindo oração pela vida do Roberto, esposo da Márcia. Esse Roberto é amigo do Rogério e a Márcia é amiga também do Rogério e da Thelma. Vamos lá, querido? Então, daqui a pouco nós vamos orar outra vez no final da nossa reflexão bíblica, mas a sua Bíblia já está aberta aí em Abacuque 3, de 16 a 19, né? Eu queria que você pensasse comigo na seguinte proposta: uma oração sábia em tempo de lutas. Como será que os nossos irmãos do passado, como Abacuque, né, e hoje a gente vai ler essa oração de Abacuque, parte dela, como será que aquelas pessoas oravam quando eles estavam atravessando momentos adversos? Como era essa oração, né? Como eram essas orações e como é que ficava o coração deles nesse momento de tantas lutas? E eu vou fazer isso porque a gente aprende com os nossos irmãos do passado, né? Com alguns deles, a gente aprende como não fazer. No caso de Abacuque, a gente vai aprender a como fazer, né? Qual é a nossa postura de oração diante de Deus
em momento de luta, em tempo de lutas como essa que nós estamos vivendo hoje. Abacuque 3, de 16 a 19, diz assim a palavra de Deus. Abacuque 3, de 16 a 19. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, versículo 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. É uma oração de Abacuque que também servia como cântico, como canção, não é? Uma oração sábia em tempo de lutas. Vamos lá. Vamos pensar com Abacuque, vamos aprender com ele, com essa oração que ele proferiu, que ele fez no momento em que ele estava atravessando uma luta intensa, mais ou menos nessa situação que nós estamos hoje, atravessando uma luta intensa, só que de outra natureza. Vamos lá. Então, em algum momento, você já pensou que Deus estava demorando muito a atender a sua oração? Ou até que Deus nem estava ouvindo o seu clamor? Às vezes é comum que isso aconteça. A gente ora, não é? E diz assim, puxa vida, por que Deus não muda logo essa situação? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? É normal. Todo ser humano normal, que se admite humano, que se admite falho, ele já pensou assim alguma vez, inclusive esse que fala com vocês. Se você é uma pessoa normal como eu, com certeza já passou por esse tipo de situação. E nesse tempo, então, Abacuque estava expondo a sua humanidade e desabafando, confessando que parecia que Deus estava alheio às necessidades, tanto do profeta quanto do povo. Claro que era só uma impressão de Abacuque, como de vez em quando é a nossa também. Deus não é alheio às nossas necessidades, nem às nossas orações. Então, a primeira coisa que eu quero aprender aqui, a primeira lição que eu quero aprender com os irmãos, ou recordar com os irmãos, é a seguinte. Primeiro ensinamento. Em tempo de lutas, ore, mesmo que pairem dúvida no seu coração. Eu vou repetir para você. Em tempo de lutas, ore, mesmo que pairem dúvidas no seu coração. Abacuque, lá no capítulo 1, versículos 2 e 3, capítulo 1, versículos 2 e 3 de Abacuque diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Parece que Abacuque estava vivendo... Aliás, parece não. Abacuque estava vivendo um tempo exatamente como o nosso de hoje. E ele clamava, e na visão dele parecia que Deus não estava ouvindo a sua oração, ou não estava atento ao seu clamor e ao clamor do povo. Então, a gente aprende com Abacuque que em tempos de luta, a gente deve orar, mesmo que pairem dúvidas no nosso coração. Então, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? É a pergunta que ele faz ao Senhor, lá no capítulo 1 de Abacuque, versículos 2 e 3, não é? O profeta não conseguia entender o aparente silêncio de Deus. Eu disse aparente silêncio de Deus, certo? Então, diante da situação terrível em que o seu povo se encontrava. Abacuque estava preocupado com a nação que estava sendo dominada por um inimigo. Abacuque estava preocupado com a violência que imperava naquele local, naquela cidade. Abacuque estava preocupado com a destruição moral, não é? As pessoas estavam com o senso de moral cada vez mais
fraco, cada vez mais enfraquecido, parece os tempos em que nós vivemos hoje. Abacuque estava preocupado com a miséria das pessoas, e a gente passando necessidades, não é? Pessoas sendo exploradas e mendigando. Abacuque estava preocupado porque a justiça estava sendo comprada e corrompida. Se eu fosse falar como jovem, usar o jargão da juventude, eu diria assim, ó, fala sério. Não parece o nosso tempo de hoje? Parece sim o nosso tempo de hoje, parece sim. Quem é que não enfrenta a violência na cidade, não é? Quem é que não chora? Quem é que não fica triste, não se entristece por conta da miséria que vemos muitas pessoas passando? Quem é que não fica chateado e zangado com a justiça sendo comprada e corrompida? Essa também era a indagação e era a dúvida de Abacuque, exatamente igual a nossa hoje, não é? A gente também tem essas preocupações e mais essa pandemia que a gente tem passado hoje, não é? Então, quem de nós não fica preocupado? E também pairam dúvidas em nossos corações. Quais dúvidas? De que Deus cuida de nós? Não, essa dúvida não paira. Mas pairam as seguintes dúvidas. Quando é que isso vai acabar? Isso vai até quando? Quando é que a gente vai poder voltar a se reunir, não é? Como igreja, como sociedade, fisicamente, presencialmente? Essas são as dúvidas que pairam em nossos corações, mas uma certeza há em nosso coração. Deus está conosco, não é? Então, é claro que a gente se preocupa com essas coisas com as quais Abacuque também se preocupava. Então, nós devemos, sim, nos preocupar com as injustiças, devemos nos preocupar com orar pelas autoridades. A palavra de Deus nos ensina a orarmos pelas autoridades. Todas elas, independentemente se gostamos ou não, se concordamos ou não com elas, devemos orar pelas autoridades. E, como cidadãos, claro, temos que estar atentos, sim, mas isso não impede de orarmos pelas nossas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Aqui pede para orar pelos reis, claro, o nosso sistema no nosso sistema de governo, claro, não tem rei, né? Mas devemos orar por todas as nossas autoridades constituídas. Nosso sistema não é monarquia, mas devemos orar. Segunda lição que eu aprendo, segundo ensinamento que eu aprendo com Abacuque nessa noite, é o seguinte: em tempo de lutas, ore e não duvide dos métodos usados pelo Senhor. Vou repetir: em tempo de lutas, ore e não duvide dos métodos usados pelo Senhor. Vou ler a palavra de Deus aqui, Abacuque 1, de 13 a 15. Abacuque diz assim na sua oração: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os ímpios como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam. Abacuque estava questionando Deus. Abacuque estava dizendo: Senhor, se os teus olhos são tão puros, como é que o Senhor está tolerando ver toda essa maldade? Porque o Senhor está calado. Na visão de Abacuque, parecia que Deus estava calado. E olha, irmãos, às vezes Deus está agindo em silêncio, não significa que ele esteja passivo. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Deus tem querido ensinar à humanidade que, apesar disso, a humanidade precisa do Senhor. E a humanidade, nesse tempo, está reaprendendo isso, porque o dinheiro não tem resolvido, a política não tem resolvido,
status não tem resolvido, a ciência está buscando, mas ainda não encontrou resposta. Esses são os grandes ídolos da humanidade de hoje, não é? A ciência é um ídolo, as pessoas acham que a ciência resolve tudo e ela é uma bênção de Deus, nunca disse o contrário. Deus, precisamos depender de Deus. Os ídolos dos homens têm falhado, e esses ídolos são ciência, política, não é? Ciência, política e muitos outros, dinheiro, riqueza. Nessa hora estão percebendo que nada disso tem resolvido o problema da humanidade. Claro que tudo isso é importante. Claro que a ciência é um instrumento, mas ela não pode se achar autodependente, ela não pode agir sem ética, porque ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Então, queridos, Abacuque está ensinando a gente a como orar, mesmo no momento de insegurança, porque os nossos corações são humanos. A gente, às vezes, sente insegurança em relação a algumas questões, mas, mesmo assim, não devemos deixar de orar, não é? Então, Abacuque estava perguntando, mas por que Deus fica calado diante de tanta maldade, diante de tantas coisas ruins acontecendo? Essa era a pergunta de Abacuque, e tem sido a pergunta também de muita gente. Por que Deus não acaba logo com essa pandemia? Não sei, não sou Deus, mas de uma coisa eu sei. Deus tem usado esse tempo para que o homem entenda que ele não é o dono do mundo, que nós não somos os donos da verdade e que, por isso, nós dependemos do Senhor, apesar de acharmos que somos tão evoluídos, não é? Mesmo que não consigamos entender perfeitamente o que Deus está fazendo, devemos crer que Ele está no controle e sabe a hora de dar um basta. Isaías 55, versículos 8 e 9, vejam, ouçam o que esse texto nos diz. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Perceberam isso? Nem sempre a gente vai entender o pensamento de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você e eu não estivermos entendendo nada, creiamos e aguardemos a resposta de Deus. Abacuque começou questionando, com seu coração cheio de dúvidas, cheio de incertezas, como também de vez em quando paira nos nossos corações. Mas ele então foi entendendo que não adiantava ficar questionando Deus, que ele devia continuar orando e crendo que no momento certo Deus daria um basta para aquela situação. Então, quando você não estiver entendendo nada, creia e aguarde a resposta de Deus. Abacuque 2, de 1 a 3, diz assim, Abacuque capítulo 2, de 1 a 3, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá, ele, o Senhor, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Perceberam o que o Senhor está falando aqui para Abacuque? Abacuque, olha, o que você está observando, registra para passar adiante,
para que todos leiam, mas registre de uma forma bem legível mesmo, bem visível, bem inteligível, para que as pessoas possam ler e entender, porque isso vai demorar um tempo, não é? Mas ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus não se atrasa. Foi o que foi cantado nesse louvor apresentado pela família Gonzaga, não é? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Terceira lição que eu aprendo com Abacuque aqui nessa noite. Terceira lição. Em tempos de lutas, a dúvida pode transformar-se em adoração. Em tempos de luta, a dúvida pode transformar-se em adoração. Abacuque 3, 17 e 18. Vejam bem o que Abacuque diz nessa sua entrega a Deus. Ele começou com dúvida, mas quando ele ouviu a resposta do Senhor, a voz de Deus dizendo, olha, Abacuque, a resposta vem na hora certa. Então o seu coração se tranquilizou. Abacuque 3, 17 e 18, ele diz assim na sua oração, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Perceberam como a coisa muda, como a realidade muda depois que a gente ouve a voz de Deus? O coração de Abacuque estava inseguro. Ele estava até questionando os métodos de Deus, mas quando Deus falou ao coração dele, ele então teve o seu coração acalmado, não é? Teve o seu coração tranquilizado. É assim, o que a gente precisa fazer é ouvir a voz de Deus e se acalmar. Não há outra coisa a fazer nesse tempo, como também não houve na época de Abacuque. O que nós precisamos fazer é ouvirmos a voz de Deus, nos acalmarmos, continuarmos orando a Ele até que a resposta venha dEle. E aí Abacuque, então, adorou ao Senhor mesmo em tempo de luta, mesmo que a figueira não floresça, que não haja uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É assim que nós estamos nesse tempo. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente sabe, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E Ele é tão soberano, mas tão soberano, que mesmo aqueles que Ele permite que sejam levados, vão para a presença dEle e vencem definitivamente qualquer enfermidade que possa existir. Abacuque começou o seu livro questionando a Deus, não é? Mas terminou com uma oração de louvor. Ele afirmou que mesmo que as colheitas e os rebanhos fossem escassos e a sociedade sofresse fome e pobreza, ele continuaria fazendo a parte dele e confiando no Senhor. Esse é o convite que ele nos faz essa noite, que Deus nos faz e que Abacuque também faz para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor nesses tempos de luta. Vamos não só falar com Deus, mas também vamos ouvir a voz de Deus, porque quando a gente ouve a voz de Deus, o nosso coração se acalma. Quando a gente ouve a voz de Deus, o nosso coração se acalma. Irmãos, graças a Deus, porque o nosso Deus não é um Deus mudo, não é? Ele se importa com a gente, ele ouve o nosso clamor. Então, querido, continue orando. É nosso papel orar pelas pessoas, não é? Pelos liderados, orar pelos líderes da nossa nação, líderes, repito, em todas as instâncias, sem levarmos em consideração se gostamos, se não gostamos, é hora de orarmos por todos eles, todos sem exceção.
eles também não sabem o que fazer diante dessa situação. Eles são seres humanos como nós somos, e nós precisamos orar para que Deus lhes dê, para que Deus dê a eles sabedoria. Então, querido, continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor. Faça como Abacuque. Em tempo de lutas, ore, mesmo que pairem dúvidas no seu coração. Em tempo de luta, ore, mesmo que pairem dúvidas em seu coração. Em tempo de luta, ore e não duvide dos métodos usados por Deus. Abacuque chegou a esse ponto, não é? De questionar. Ele era um ser humano como nós, foi um ser humano como nós. Então, vamos aprender a não questionar os métodos de Deus. Deus é soberano, Ele é Senhor. Em tempos de luta, a dúvida pode transformar-se em adoração. É a minha oração pela sua vida, que você ouça a voz de Deus e que as suas dúvidas e as minhas também se transformem em adoração ao Senhor. Não sei até quando isso vai durar. Tomara que acabe o mais rápido possível. Estou com saudade de todos vocês, não é? Vontade enorme de me reunir outra vez, fisicamente lá no templo da IBJOC, para adorarmos ao Senhor todos juntos, não virtualmente, mas fisicamente mesmo, né? Então, não sei quanto tempo vai durar, mas uma coisa eu sei, Deus continua no controle, e as nossas dúvidas podem transformar-se em adoração. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. E Ele tem feito muitas coisas em nosso meio. Mas, acima de tudo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Amém, querido? Que Deus abençoe o seu coração. Que a gente guarde essa palavra, né, de Abacuque. Vamos adorar a Deus, independentemente da situação. Deus está no controle, tá bom, querido? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Eu peço que, além daqueles pedidos que nós fizemos, você ore também pela vida do Eliezer. O Eliezer está pedindo aqui, não é? Eliezer Vitorino. Peço oração pelo tio de Denise, Anísio, está acamado, necessitando de cuidados especiais em casa. Vamos orar então? Vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos o culto dessa noite, para nós encerrarmos essa live. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus esteja orientando a sua vida, a sua casa. Olhe pelas autoridades, eles também estão perdidos, elas precisam da orientação de Deus. Vamos falar com Deus, então? Obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos na tua casa, essa casa virtual, esse encontro virtual, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos orientando cada vez mais a fazermos a tua vontade, Pai. Nós te amamos e é por isso que estamos aqui, Pai, na tua presença, entendendo, Pai, que devemos orar ao Senhor independentemente de qualquer situação e que devemos, Pai, aguardar a tua resposta, como teu servo Abacuque também aguardou ouvir a tua voz, Pai, que a tua voz se faça audível entre nós. Uma coisa nós sabemos, Pai, a tua palavra nos diz que todos os seres humanos são dependentes do Senhor, e as pessoas precisam reconhecer, Pai, essa dependência. Abençoe o teu povo, abençoe nossas autoridades, abençoe nossa sociedade como um todo, abençoe cada pedido, Pai, da tua igreja nessa noite, Pai, do irmão Eliezer, do irmão Marco Eletério, Pai, todos os pedidos que foram feitos, que sejam colocados no teu altar e que o Senhor os atenda para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia nessa live, nesse culto de oração e de busca do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Boa noite. Deus seja louvado. Amém.